Olá, meus amores, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Cristina Marques, do canal Dicas e Fatos, e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer, que é o das receitinhas. Hoje eu vou falar alguns fatos sobre mim que vocês não sabem, vocês vão conhecer um pouquinho de mim hoje, tá bom? E para isso eu me arrumei mais ou menos do jeito que eu gosto, né? Porque estou com problemas de roupas, mas eu me arrumei para vocês, que eu sou uma pessoa muito vaidosa e vou mostrar para vocês como eu sou, como eu gosto de andar, mais ou menos, né? Botei essa blusinha preta, um colar, estou com uma saia, ó, e adoro salto alto. Sempre usei sapato alto, porque eu trabalhei muitos anos e sempre trabalhei de salto alto. Então eu me vesti mais ou menos para vocês verem como é que eu gosto de andar. Arrumadinha, maquiada de salto alto. Só que ultimamente eu não tenho usado salto alto não. Uso mais sapatinho baixo, que eu não tenho saído. Eu vou agora ali pra mesa, vou levar vocês pra mesa que eu vou sentar pra gente conversar. Eu anotei alguns tópicos, tá? Pra o vídeo não se estender, eu acabei deixando o caderno lá no quarto, peraí. Sempre falta alguma coisa, mas eu estou aqui. Hoje aqui tá muito calor, tá um sol muito bonito e graças a Deus está muito quente, né? Para nós é muito melhor, tá quente, tá calor por causa desse vírus. Então vamos lá. Gente, vão deixando logo o like de vocês aí, tá? Para ajudar aí o canal. Eu anotei aqui algumas coisinhas. Coisas que vocês vão saber agora nesse vídeo. Então eu peço para vocês assistirem até o final, tá? Eu coloquei alguns tópicos, porque se eu for falar de tudo em detalhes, aí o vídeo fica muito longo. Em primeira coisa, eu quero falar sobre a minha rotina de casa. Eu não costumo acordar muito cedo, porque eu durmo muito tarde. Então, eu às vezes acordo umas 7 horas, abro os olhos, vou ao banheiro e volto novamente, fico na cama até umas 9 horas, 9h30, 10 horas assim no máximo é a hora que eu fico deitada. Mas antes eu faço um cafezinho, porque meu filho sai para trabalhar às 10h30 e eu já deixo logo o café, porque a primeira coisa que eu quero fazer quando eu acordo é também tomar um cafezinho com pão, ou uma fritada, um omelete, um lanchinho daqueles que vocês já viram no meu canal, que eu faço na sanduicheira, uma tapioca. E depois do café eu dou uma relaxada e vou para o terraço, cuidar dos meus 3 cachorros que eu tenho lá no terraço. Então eu tiro todo o cocô, lavo o terraço, molho as plantinhas, troco a água deles de beber, limpo o espaço todo lá. Quando tem roupa para lavar, eu levo a roupa para lavar, boto de molho no tanque, deixo de molho, depois eu volto para lavar e estender, principalmente quando tem sol, aproveitar o sol logo de manhã, que aí as roupas secam muito rapidinho. Toda vez que eu tô gravando, a gata quer falar também. Ela fica nesse miau, miau, miau. É que ela ouve minha voz e quer falar comigo. Agora ela foi ali pra janela tomar sol. Então, minha rotina é essa. Eu descendo de lá do terraço, eu venho pra cá, porque aqui embaixo eu tenho uma cachorra e a gatinha. Então, a cachorra aqui, ela tem costume de fazer as necessidades dela no jornal, que eu deixo bem ali no corredor, perto da entrada da subida do terraço, e é ali que ela faz as necessidades. Então eu troco o jornal, varro a casa, passo pano no chão com água sanitária, põe o jornal limpinho para ela, troco a água dela. A gata tem o cantinho dela fazer as necessidades também, quer dizer, o xixi, porque eu não estou usando areia aqui para ela, eu uso uma vasilha de plástico grande, onde ela faz o xixizinho dela ali, e depois eu pego e lavo com sabão e água sanitária, jogo no ralo. Eu prefiro assim do que estar gastando muito com
com areia, e também chega uma hora que a areia tá fedendo demais, aí é mais trabalho para tirar toda a areia, lavar tudo e repor a areia. E ela faz cocôzinho também no mesmo jornal onde a cachorra faz. Então aí eu vou, pego com o jornal, né, e jogo no lixo. E depois vou, né, cuidar do que precisa fazer dentro de casa, cuidar do meu quarto, da cozinha, limpar às vezes, lavar a louça às vezes que eu deixo, que eu não costumo deixar louça à noite na cozinha, para de manhã. Mas às vezes eu tô cansada à noite e acabo deixando algumas coisinhas assim. Aí de manhã eu vou, acabo de organizar tudo, limpo tudo, deixo tudo arrumado, que eu gosto de ver minha cozinha, a pia vazia, eu não gosto de pia cheia não. Aí vou, organizo tudo, aí nessa hora eu já tô suando, né, cansada, eu vou tomar meu banho. E às vezes eu vou deitar um pouquinho lá no quarto com as meninas, né, que são as minhas filhas peludas, vou ver uma televisão, aí que eu vou ver as redes sociais, eu entro no YouTube para ver os canais dos meus amigos. Isso eu faço um pouquinho assim, sempre nos espaços que eu tenho durante o dia, eu vou fazendo. E mais à noite, quando já acabou tudo, que eu tô mesmo deitada, que eu vou ver minhas novelas, que eu vou descansar, aí eu começo a assistir todos os vídeos dos meus amigos, né, inscritos aqui, vou retribuir e costumo assistir todos eles até o final e deixar meus comentários, tá? Então é isso, a minha rotina. Casamentos, eu vou falar sobre casamentos. Em primeiro lugar, quero falar a minha idade. Hoje eu tenho 56 anos, eu sou de fevereiro, dia 22 de fevereiro, então esse ano eu já fiz 56 anos. Eu casei 3 vezes. Casamento mesmo, na igreja, com vestido de noiva, festa, foi uma vez só, aos 20 anos. Eu casei, fiquei 7 anos casada, não deu certo. Conheci meu marido, eu tive 2 filhos, mas me separei com 7 anos de casada, não deu certo. Até depois de 2 anos eu tentei reatar o casamento para ver se dava certo, porque antes, quando eu me separei dele, eu não trabalhava, e depois que eu me separei eu fui para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar e achei que as coisas estavam boas. A gente morava na casa da minha mãe e eu queria ter minha casa, né, como sempre sonhei, e eu tive no início do casamento, mas acabou que ele ficou desempregado. Depois perdemos, voltei a morar na casa da minha mãe, que para mim foi, sabe, não foi nada bom, porque a gente sempre quer ter nossa casinha, nosso cantinho para cuidar, né, nossa independência. Então, não vou entrar em detalhes porque tem muita história, minha vida tem muita história. Se eu vou falar tudo que aconteceu nesse casamento, vocês podem perguntar depois, deixar aí nos comentários, qualquer coisa que vocês queiram saber, aí eu respondo, tá? Então, depois desse casamento, eu vivi com uma pessoa 1 ano, tá? Que era um amigo meu, e para eu não voltar de novo para casa da minha mãe, eu acabei indo morar com ele, aceitei esse convite, mesmo sabendo que não ia dar certo, mas ele insistiu muito, que ele gostava muito de mim, e na época eu estava desempregada, então aceitei o convite dele, mas não deu certo. Fiquei 1 ano com ele, ele era muito ciumento, ele tinha ciúme de mim, de todo mundo, de tudo, e eu me sentia muito mal com isso e já estava quase que partindo para as agressões. Eu preferi sair da casa dele e voltei para casa da minha mãe. Aí depois eu tive uma aventura, né? Conheci uma pessoa que eu gostei muito e foi pouco tempo mesmo, e desse relacionamento eu tive meu filho caçula, meu 3º filho. Ele não quis saber de mim quando soube que eu estava grávida, acabei ficando com meus 3 filhos sozinha e grávida também sozinha. E nessa época eu também estava desempregada, porque eu larguei tudo aqui no Rio, ele era de Minas, para eu ir viver com ele, ver se ia dar certo, e dando certo lá, organizando as coisas. Eu ia pegar meus 2 filhos e ia levar, só que quando eu estava lá, que eu descobri que estava grávida, ele não quis ficar comigo e me deixou. Eu voltei para o Rio, fiquei na minha mãe. E nesse período que eu estava grávida, já com quase 3 meses, eu consegui um bom emprego. E depois eu vou falar dos empregos meus.
E depois eu tive um outro relacionamento que durou 10 anos. Essa pessoa até registrou meu filho, ele cuidou do meu filho como fosse filho dele e dos outros também, porque quando ele veio morar comigo, meus outros filhos ainda eram adolescentes. E ele foi o único homem na minha vida que me amou de verdade, que me respeitou, que, assim, fez tudo pra mim. Ele fazia tudo pra mim com muito amor, com muito carinho, era meu companheiro, meu amigo. Eu saía para trabalhar, ele cuidava da casa pra mim, porque depois ele ficou doente, ficou aposentado. Então ele ficava, né, eu cuidava, criou meu filho até os 13 anos, esse filho caçula, e meu filho teve ele como pai mesmo, de verdade, né. Depois o pai dele até quis voltar pra mim quando ele estava com 3 anos, mas aí eu não quis mais. Eu falei pra ele, não tinha mais, ele teve o tempo dele, né, e ele jogou fora, não quis. E depois que eu estava com uma pessoa maravilhosa do meu lado, me ajudando em tudo, sendo meu companheiro, meu amigo, que me amava, eu não ia fazer isso com ele. Então, nunca mais eu vi, não soube mais dele. E ele morreu, infelizmente, ele teve um infarto, ele era 10 anos mais velho que ele, e um dia ele saindo para trabalhar, ele saía sempre muito cedo de casa, 5h30 da manhã, eu ainda ficava em casa dormindo, porque eu acordava mais tarde para ir para o meu trabalho, que era mais tarde, e ele teve um infarto na rua e foi levado para o hospital. Eu soube que já era 10 horas da manhã e ficou em coma. Aí no hospital não tinha como ser internado, só podia ficar lá 12 horas, e o caso dele era muito grave, muito sério. Nós tentamos, eu e a família dele, uns amigos, a transferência para um hospital onde ele pudesse ser bem cuidado, né? Mas isso levou dias ainda, acho que quase uns 7 dias para a transferência dele, e nesse hospital houve erro médico, porque ele ficou numa UTI improvisada na emergência e ele não teve os cuidados adequados, né, necessários para o caso dele, e com isso, depois que ele foi para outro hospital, que ele foi internado mesmo na UTI, fez todos os exames, foi descoberto que o rim dele foi danificado por causa desse atendimento que ele teve nesse primeiro hospital, e ele ficou dependente da hemodiálise. Então ele fez hemodiálise 3 anos, e nesse tempo também foi descoberto aneurisma na aorta do abdômen, né? No abdômen total. Então ele tinha aneurismas e não podia operar, porque o caso dele era muito delicado devido ao não funcionamento dos rins, e isso implicava em risco, né, se ele operasse. Então foi aguentando até o máximo que pôde. Na época, como ele era pai do meu filho, e ele registrou meu filho, eu trabalhava no Banco Itaú nessa época, e eu coloquei ele como dependente no plano de saúde para ele ter toda assistência, né? Tudo de melhor ele teve, que eu tinha um plano muito bom. E com isso nós procuramos um bom médico, né? Cirurgião vascular, eu acho. Esse médico estava acompanhando ele, mas só que o aneurisma estava crescendo e não era só um, eram vários. E o médico falou que tinha 2 opções: ou deixava sem operar e ele corria o risco de estourar e ele ia morrer, ou tentava uma cirurgia para tentar fazer com que ele ainda vivesse mais tempo. E nós decidimos então por operar. E foram feitas 3 operações nele de aneurisma, que cada hora aparecia outro. Conseguiu fazer 3, tirou. Depois, numa 4ª vez que apareceu um aneurisma mais acima aqui do coração, ele foi operar, mas ele infelizmente não resistiu e faleceu na mesa de operação. Isso foi em 2011, então foi um período muito triste assim na minha vida. Foi um companheiro muito legal que eu perdi. E depois disso, com 49 anos de idade, eu tive um último relacionamento na minha vida, né? Foi aos 49 anos, um homem que apareceu na minha vida que eu amei. Primeiro foi uma paixão assim muito louca, né? E depois foi o amor, eu senti amor mesmo por ele.
e foi um ano maravilhoso de troca mesmo, de reciprocidade entre nós. Só que depois eu conheci uma outra face dele. Eu ajudei muito ele financeiramente e a família dele também. E ele não, assim, me retribuiu todo o amor que eu estava dando para ele. Depois comecei a descobrir várias traições, até que a última que eu descobri foi no mesmo local de trabalho, onde nós nos conhecemos, e ele no final me traiu com uma pessoa, uma colega de trabalho lá, e eu fiquei muito decepcionada, arrasada quando eu descobri, porque todos onde eu trabalhava sabiam que ele era meu marido, né? E eu descobri seguindo ele um dia e segui até onde ele foi, descobri a casa da pessoa e descobri que ele estava lá. Quer dizer, ele me traía e traía ela também. Porque pra mim ele dizia que ia chegar mais tarde porque estava com os amigos tomando cerveja, bebendo, batendo papo, mas na verdade ele estava lá com ela. Então ele chegava bem mais tarde em casa. Eu já estava sentindo alguma coisa estranha. E depois, e ele enganava ela também quando ele estava comigo. Eu dizia outras coisas para ela, dizia que não estava comigo, né? Então as duas foram enganadas, mas eu também responsabilizo ela porque ela, como sendo colega de trabalho, ela sabendo que eu era casada com ele, e muitos falaram para ela que ele era desse tipo, né, ser galinha, só que eu suportava tudo, eu aguentava tudo, porque eu amava ele loucamente, então eu aguentava a traição, aguentava muita coisa, né, a família dele me ama até hoje, me amava, sabe, a mãe dele louca por mim, queria muito que a gente ficasse junto e ficasse bem. Então depois disso acabou acabando mesmo. Com ele eu tive uma união estável, nós fomos no cartório, fizemos uma união estável, e esse relacionamento durou quase 4 anos, entre traições, muita confusão, muita coisa, que agravou muito a minha depressão. Então esses foram os relacionamentos que eu tive. E hoje eu não quero mais, não penso mais em casar, em ter namorado, não penso, eu quero pensar só na minha vida, focar na minha vida profissional, na minha casa, nos meus filhos, nos meus netos. Então eu tô bem, graças a Deus eu tô bem assim, mas a verdade é que eu amo ele, entendeu? É um homem que, se ele chegasse aqui hoje e falasse: Cristina, eu quero voltar para você me aceita, e eu sentisse que tem algum sentimento da parte dele, eu ainda arriscaria. Minha família acha um absurdo isso, não concorda com isso, mas o que eu vou fazer? A gente não manda no nosso coração, não manda. Foi o único homem que eu sentia, assim, coisas que eu nunca senti na minha vida, nem quando eu casei. E eu fiz coisas que eu nunca fiz por ninguém na minha vida, eu fiz por esse homem, por essa pessoa. Mas tudo bem, hoje eu torço por ele. Eu sofri muito a separação, chorei 2 anos, às vezes não lembro dele, dá vontade de chorar, mas eu tento esquecer, não ficar chorando. Mas hoje eu desejo tudo de bom para ele, eu quero realmente o bem dele, se ele está bem do jeito que ele quer viver, tudo bem, que seja do jeito que Deus quiser, né? Então agora eu vou falar dos meus 3 filhos que eu tenho. Tenho 2 filhos casados, né? O Júnior e a Nayara, são filhos assim maravilhosos, responsáveis, de ótimo caráter, formaram uma família linda. Fico muito tranquila em relação a isso, graças a Deus. Meu filho tem uma esposa que ela é maravilhosa para ele, muito responsável, trabalha, ajuda muito ele. E desse relacionamento deles eu tenho 2 netos, que é a Luísa e o Enzo, né? A Luísa com 12 anos e o Enzo com 5 anos desse casamento. E tem a minha filha Nayara, casada também, que eu gosto muito do meu genro, uma pessoa super boa, um casamento que deu certo, já são casados há mais de 10 anos, e ela tem uma filhinha de 3 anos. Só que a minha filha, por problemas de gênio, personalidade, a minha filha é afastada de mim. O que me deixa muito triste, né? Porque na minha vida toda eu sempre quis ter filhos, meus sonhos
desde adolescente nova, foi ter filhos, família, cuidar, né, do marido, dos filhos, da casa. E queria ter uma filha mulher, né, para ser minha amiga, minha companheira, uma pessoa que eu pudesse trocar ideias, desabafar, ser minha confidente e vice-versa, né, que ela visse em mim uma amiga. Mas infelizmente ela tem um gene muito difícil. Eu já tentei várias vezes reativar essa ligação, mas ela é muito difícil, então eu entrego nas mãos de Deus, deixo, sinto muita falta. Queria estar convivendo com a minha netinha, que a minha netinha só sabe da minha mãe, que é a bisavó dela, porque até isso a minha filha só liga para minha mãe, só fala com a minha mãe, então para ela só tem a bisa, acho que ela nem sabe que ela tem a avó Cristina aqui, que tanto ama ela, mas Deus sabe todas as coisas e ainda tenho esperança que um dia ela reflita sobre tudo isso e deixe a minha neta conviver comigo. E tem meu filho caçula, que hoje está com 21 anos, né? Que ele hoje só namora, trabalha, graças a Deus está trabalhando. 3 meses ele conseguiu um emprego, trabalha em supermercado e fico muito preocupada, né? Por causa dessa pandemia. Mas oro muito para Deus proteger ele, converso muito com ele para ele tomar os cuidados, mas é uma pessoa também um pouco rebelde, né? Mas tudo bem, são filhos ótimos, tirando isso de personalidade de gênero, são filhos ótimos, muito bons. Meu filho mais velho é muito bom, ele mesmo não estando muito perto de mim, que ele não mora no mesmo bairro, mora distante, ele está sempre mandando mensagem, é o filho assim mais ligado, né? Que manda mensagem, que me liga, quer saber de mim, sabe? É um filho muito abençoado e que eu fico muito feliz, eu me orgulho de todos eles. Mas o Júnior é um filho que eu me orgulho mais ainda por ele ser assim. Esse rapaz assim de 35 anos, bem centrado, bem cabeça mesmo e responsável. Gente, eu uso óculos, tá? Então algumas coisas eu preciso usar óculos para enxergar. Então isso é mais uma coisa que vocês não sabem. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Falei dos casamentos. Tá, eu trabalhei dos meus 28 anos até os 52 anos. E tô há 4 anos sem emprego, né? Desde meus 52 anos, desde 2016 eu estou sem emprego. Que foi depois, né, do meu caso, do meu último relacionamento, eu acabei perdendo um emprego muito bom, porque eu me expus lá, quando eu descobri a pessoa, eu persegui essa pessoa e fui, falei tudo, e como era uma instituição militar, e ela era militar, e eu trabalhava lá apenas como civil e com um contrato de autônomo, claro que o mais fraco ia perder, era eu fui mandada embora, porque ela fez queixa de mim, e fui mandada embora, tá? Mas eu trabalhei em muitos lugares, e em 3 grandes empresas eu tive a oportunidade de trabalhar. Quando eu me separei do meu primeiro marido, aos 28 anos, uma amiga minha me ofereceu um emprego no jornal Globo. Na época ela trabalhava lá e vendo a minha situação, né, separada e com 2 filhos, ela me ofereceu. Perguntou se eu não queria fazer um teste, tentar ir trabalhar lá no jornal Globo como operadora de telemarketing, venda de assinatura do jornal por telefone, né? E ela disse pra mim: Cristina, você vai conseguir, muitas mulheres lá são sozinhas, têm sua vida, seus filhos, e elas conseguem se manter. E isso me estimulou muito e eu fui, tentei, né? Fiz o teste, fiz o treinamento todo, consegui ser admitida. Fiquei uns meses como operadora de telemarketing, logo depois de 6 meses eu fui promovida a assistente de supervisão de vendas. E éramos 3 assistentes, só que eu era mais boazinha. E lá, como o trabalho era muito sob pressão, né? Porque vendas sempre tem pressão, né? Tem metas, tinha metas. E eu sei como é, porque eu também passei por isso, 6 meses, às vezes até sábado e domingo eu saía de casa para ir trabalhar, para tentar bater minhas metas, né? Porque tinha meta.
E sempre aquela pressão, se não bater meta, vai ser mandado embora, essas coisas todas. Então, quando eu fui assistente de supervisão de vendas, das três eu era mais boazinha, eu encobria muitas coisas assim, porque é uma coisa, um trabalho que a pessoa tem ali, a supervisão fica em cima de você, e eu como assistente eu era cobrada para ficar em cima dos operadores, porque eu não podia nem parar para respirar um pouquinho. E 6 horas direto no telefone, falando com as pessoas, isso cansa, isso estressa. Então eu era aquela assistente muito carinhosa, que as meninas gostavam muito de mim, eu ia atrás delas, fazia massagem no ombro delas, fazia massagem nas mãos, elas gostavam muito de mim. Às vezes deixava elas paradas um pouquinho e não falava nada. E sempre assim, amigas, muita amiga delas, né? E chegou uma época lá que o Globo começou a mandar embora e veio com a desculpa de que eu não atendia mais, né, as necessidades deles. Mas eu sei que justamente eu fui mandada embora por eu ser a boazinha e por não ser X9 como as outras eram, né? Eles queriam que a pessoa fosse muito rigorosa, mas eu passei 4 anos no Jornal Globo e com a minha rescisão de lá eu comprei meu primeiro carrinho, que foi um Chevette, que foi um amigo meu que me ensinou a dirigir, e eu fiquei muitos anos dirigindo sem carteira. Peguei muito fácil, porque o meu sonho sempre foi ter um carro e dirigir. E depois desse Chevette eu fui tendo outros carros. Na minha vida, sempre quando eu estava trabalhando, eu tinha carros, né? Aí depois eu trabalhei no Jornal Globo. A outra empresa grande que eu trabalhei foi no Banco Itaú. Uma coisa que antes, né, de eu trabalhar no Banco Itaú, eu sempre tive um sonho de trabalhar no Banco Itaú. A minha irmã foi trabalhar no Banco Itaú antes de mim, ela era mais nova do que eu, e ela foi trabalhar no banco antes de mim. Eu admirava muito o trabalho, quando eu ia ao banco, ver os caixas trabalhando, né? Eu cheguei aí na agência onde a minha irmã trabalhava, então eu admirava muito, e meu sonho era trabalhar em banco, e eu sempre dizia para mim mesma, um dia eu vou trabalhar no banco, e acabou eu um dia indo trabalhar no Globo, e foi no momento mais difícil da minha vida, quando eu estava grávida do meu terceiro filho, com 2 filhos e desempregada. Meu irmão, abaixo de mim, mandou um currículo para o Banco Itaú, na época que o Banerj foi vendido para o Banco Itaú, e eles estavam contratando muita gente, e eu estava numa depressão muito grande, né, devido a tudo que estava acontecendo comigo. E ele chegou e falou: Cristina, mandei um currículo seu para o Banco Itaú. Até falei para ele assim: Alexandria, que bom que Itaú, que eles não vão me contratar de jeito nenhum, eu tô grávida, eles não vão me querer. Porque eu lembrei que quando eu entrei no Jornal Globo, eles faziam o exame admissional, eles faziam até teste de gravidez, e se a pessoa tivesse grávida não entrava. Eu pensei que no Itaú também fosse ser assim, mas aí eu fui, aí no sábado mesmo à tarde me ligaram, recebi uma ligação do Itaú pedindo para segunda-feira eu ir lá para fazer uma entrevista. Eu fiquei assim animada e tudo, fui, né, me arrumei toda, fui, participei dessa entrevista. Aí na segunda-feira, quando acabou tudo, eles mandaram eu voltar na terça-feira para uma dinâmica de grupo. Passei a terça-feira toda lá, e quando acabou essa dinâmica toda, eles me disseram para voltar na quarta-feira para fazer exame admissional. Aí que eu pensei: ai meu Deus do céu, graças a Deus cheguei até aqui, mas eu vou fazer agora o exame agora. Como é que vai ser esse exame? Aí fui, né, para ver o que ia ser, né, tinha que tentar. Aí fui na clínica onde eles me encaminharam, e lá fiz os exames todos, né, de sangue, mas não teve teste de gravidez. E a conversa que eu tive com o médico, ele apenas me perguntou quando foi minha última menstruação. E eu falei, tipo, foi há 20 dias atrás, falei lá tal dia. E tá. Eu estava sendo admitida no Banco Itaú. Aí comecei a trabalhar dia 11 de fevereiro de 98, grávida. Mas eu ainda tinha 3 meses pela frente de experiência. Eu ainda precisava ainda esconder minha gravidez. E Deus foi tão bom comigo, porque eu já estava com 3 meses, não aparecia barriga, minha barriga era muito pequena.
Ainda consegui ficar mais 3 meses sem a minha barriga crescer assim, ao ponto de todo mundo perceber que eu estava grávida. Aí aproveitava, usava muita roupa larga, né? E quando eu fui efetivada, cheguei pro meu gerente, falei pro meu gerente, João Carlos, na época, muito bom, muito boa pessoa. Aí falei a verdade pra ele, João, olha, desculpa, mas eu preciso confessar que eu tô grávida. Eu entrei grávida, não queria falar antes porque eu precisava muito desse emprego, mas eu estou grávida. Ele me tratou numa boa, né, tranquilo. E tudo bem, continuei. 3 meses depois estava saindo de licença para ter meu filho. Fiquei 3 meses de licença, né? E com o trabalho do Banco Itaú, eu tive a oportunidade de fazer todo o enxoval do meu filho. Comprei tudo de melhor. Nessa época, minha filha tinha 11 anos e ela me ajudou bastante, sabe? Ela ia comigo fazer as compras, ela gostava, ela escolhia. E depois, quando ele nasceu, todos gostaram dele, sabe? Aí, quando meu filho tinha 2 anos, eu aluguei um apartamento, uma casa pra gente, né? De novo, que aí tava tudo bem, mobilei. Comprei o básico, né? Fogão, geladeira. Eu já tinha o meu sofá, a cama. E fui morar com meus 3 filhos, sozinha no apartamento. Aí fiquei morando lá, né? E foi muito bom. Graças a Deus eu tinha auxílio refeição, tinha muitos benefícios no Banco Itaú. E no Banco Itaú eu fiquei 12 anos. Eu primeiro entrei na compensação, trabalho interno, trabalhei 5 anos internamente. E chegou o momento deles estarem mandando as pessoas que trabalhavam internamente para trabalhar nas agências. E eu tive receio de ir para a agência e não me adaptar. E aquelas coisas todas, né? Pegar um gerente que não gostasse de mim. Mas, graças a Deus, eu fui muito feliz em várias agências que eu trabalhei. Trabalhei no caixa. Eu sempre fui a caixa mais querida. Depois eu passei a atender os idosos, porque eu sempre tive muita paciência com as pessoas. Gosto de lidar com o público. Eu sou muito assim, carismática, tenho muito carinho com as pessoas. E no caixa muitas coisas não podia fazer. E eu sempre dava um jeitinho e fazia para aquelas pessoas que tinham dificuldades. E sempre em festa, final de ano, eu era a caixa que mais ganhava presente. E as outras colegas ficavam tudo falando, Cristina ganhou mais do que eu. Mas é claro, eu agradava todo mundo, mas fazia o trabalho certo, né? Sempre me dei bem com todos os meus gerentes, né? Porque eu tive homens e mulheres como gerentes. Mas em 2010 começou um troca-troca de agência. Eu fui para uma agência que a gerente não foi comigo. Não bateu, não gostou de mim, não. E eu sempre fui uma pessoa assim, de muita personalidade, né? Mas também de muita iniciativa. Sempre gostei de fazer o certo. Sempre me esforçava, tinha metas também na agência, batia a meta, mas não sei porque ela cismou comigo, ela me mandou embora. Fiquei desempregada e nessa época, depois aquele meu marido que faleceu, né, eu fiquei sem ele e desempregada com 3 filhos e sem ninguém. Aí peguei, fui num restaurante perto da minha casa, perguntei se tinha algum trabalho lá que eu pudesse fazer, que eu estava precisando de emprego. Ele me deixou trabalhar lá nesse restaurante e dali eu fui, né, fiquei alguns meses no restaurante como auxiliar de cozinha, depois fui para chefe de cozinha e nesse meio tempo eu arrumei uma casa de família de manhã também para complementar mais ainda o que eu recebia lá e ainda tinha uma pensão do meu companheiro que morreu, né, que eu recebi uma pensão para mim e outra para o meu filho. Só que eu amo animais, sempre tive cães e na época eu tinha gatos, né? E meu gatinho ficou doente, problema renal, né? Então ele dependia de eu levar ele no hospital todo dia para tomar soro, colocar sonda para ele fazer xixi e tomar medicamento. Então o que eu fiz? Eu tive que sair do emprego da manhã, da casa de família que eu ia.
Também estava me sentindo muito cansada, porque eu acordava 4 horas da manhã, eu ia para essa casa, eu fazia todos os serviços lá. Lá também tinha cachorro, tinha que cuidar de 3 ou 4 cachorros, eu acho, na época. Não sei. Ela tinha os filhos dela, que ela era uma médica. Eu tinha que ir na rua fazer compras, eu fazia comida, eu limpava a casa, eu cuidava dos filhos, botava comida. E ficava até o final da tardinha assim, umas 3h30, 4 horas, que eu falei pra ela que eu tinha um outro emprego. E precisava sair até umas 3h30, no máximo estourando 4 horas, para eu poder pegar aqui 5 horas no restaurante. Deixa eu ver uma aguinha. Então, por causa desse gato, eu tive que deixar esse emprego. Aí então eu passava de manhã, eu ia para o hospital, levava o gatinho, ele fazia lá o tratamento dele, e à tarde eu ia para o restaurante. Isso daí eu fiquei uns meses, mas o gatinho acabou não resistindo, porque ele teve depois lipidose. É uma doença muito triste para o gato, que é muito difícil de salvar, porque ataca o fígado, ele perde o apetite e não adianta, mesmo a gente forçando na seringa, fica muito debilitado, e eu perdi esse gato. Fiquei só no restaurante e com a minha pensão, né? No restaurante chegou o ponto de eu também ficar muito cansada, porque eu trabalhava até 1 hora da manhã lá, fazia tudo sozinha, né? Que eu fiquei como cozinheira principal lá, o auxiliar foi, o chefe foi embora, eu que era auxiliar, acabei ficando tudo. Então eu fazia todos os tiragostos, fazia todas as comidas, limpeza, né? Também tinha que limpar. E às vezes ia sábado e domingo também, porque vendia galeto, e eu preparava todos os frangos, temperava para no outro dia vender, né? E eu estava muito cansada, e falei, era um trabalho digno, mas que estava já me estressando. E eu muitas vezes eu chorei naquela cozinha sozinha, lavando aquelas panelas todas e conversando com Deus, falando assim, meu Deus, eu agradeço muito pela oportunidade, porque eu pedi esse emprego e ele me deu essa oportunidade de eu estar ali, estar ganhando meu dinheirinho pertinho de casa. Só que eu estava muito assim, chegava em casa todo dia fedendo a gordura do cabelo aos pés, as roupas, sabe? Aquela não era eu, que eu sempre trabalhei super bem arrumada, cheirosa, bonita. Aí num dia eu, conversando com Deus, eu falei assim, Senhor, eu agradeço muito, mas eu não estou mais conseguindo ficar aqui. Eu queria que o Senhor me desse uma coisa melhor. Sei que o Senhor tem condições de me dar uma coisa melhor. E nesse dia eu vim para casa, pensei, e no dia seguinte eu conversei com o meu chefe, falei assim, olha, eu não volto mais, porque eu não aguento mais. Estou muito cansada, que é muito cansativo, não estou mais aguentando. Aí tudo bem, parei, saí de lá, mas confiando tanto em Deus, sabe, que Ele não ia me deixar sem aquilo que eu ganhava. Impressionante. Naquela época eu tinha tanta fé, sabe? E no dia seguinte, era um domingo, o meu amigo, eu tinha um amigo até católico dentro da igreja, e ele sabia da minha história. A tia dele trabalhava no Hospital da Marinha, era secretária do diretor, e ele me passou uma mensagem falando, Cristina, tem uma oportunidade no Hospital da Marinha, você ainda quer? Essa oportunidade ele tinha me oferecido há 1 ano atrás, só que ele não conseguiu 1 ano atrás. E naquele momento que eu estava precisando mesmo, que eu tinha largado ali o restaurante, ele me veio com essa proposta e eu na mesma hora eu aceitei. Aí ele falou com a tia dele marcou comigo na segunda-feira para ir no hospital, que era o Hospital da Marinha, para conversar lá, né, com o comandante. Fui lá, conversei com o comandante me atendeu super bem, me explicou todo o trabalho, me apresentou a pessoa que ia trabalhar comigo, uma suboficial, né, muito boa, nós nos identificamos muito bem, ela gostou muito de mim. E comecei a trabalhar no Hospital da Marinha. Então fui trabalhar no Hospital da Marinha, né, num ambiente muito bom, sabe? E com o salário que eu ganhava no restaurante e na casa de família. Impressionante como Deus é bom, né? Deus é maravilhoso quando a gente mesmo tem fé
e se entrega totalmente a Ele. Ele faz milagres na nossa vida, né? Então fui dia 23 de fevereiro de 2013. Eu estava iniciando lá no Hospital da Marinha, no conselho técnico. E eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, adorava, né? Me dedicava, tinha iniciativa, queria fazer as coisas, queria aprender. Sempre fui assim, sabe? Fazia até além do que era para eu fazer. Eu sempre fui assim. Eu não me limitava só aquilo que eu tinha para fazer. Então eu fui para o conselho técnico. O conselho técnico eu trabalhava com medicamentos de alto custo, né? Fazendo relatórios, planilhas, organizava as reuniões do conselho técnico, né? Que era composto pelos médicos, que eram comandantes, e pelo diretor da Marinha também, do hospital. Então eu gostava muito, eu usava jaleco branco, né? E fui muito respeitada na Marinha. Depois de um tempo, uma comandante me convidou para trabalhar com ela como secretária. Ela trabalhava diretamente com o diretor e eu fui ser secretária dela em outra atividade. Sempre fazendo tudo, sempre assim, o melhor de mim eu dando. Eu só perdi o emprego na Marinha por causa do problema que eu contei aqui do último relacionamento que eu tive, que eu conheci ele lá nesse hospital e acabei sendo mandada embora em 2016, que para mim foi muito triste, porque eu adorava trabalhar lá no hospital, ajudei muita gente lá, muita gente mesmo, fui muito respeitada por todos os militares da Marinha, comandantes. Às vezes eu era até confundida como suboficial, como comandante, como às vezes muitos me chamavam, batia a continência para mim por causa do meu perfil, né? Eu sempre fui assim, uma pessoa me arrumava muito bem, sempre fui muito vaidosa e educada também em lidar com as pessoas, né? Sempre tinha muito carinho com as pessoas. Então, gente, em 2016 eu perdi esse emprego e não consegui mais voltar para o mercado de trabalho. Tentei várias vezes, até em supermercado, caixa de supermercado, mas não conseguia. E fiquei com uma pensão, só a pensão que eu tinha, né, do meu falecido, que morreu, mas meu filho, quando fez 21 anos, eles tiraram a parte deles, e essa minha pensão ficou reduzida a R$600. Eu recebia 1.000 e pouquinhos reais, e ficou reduzida a R$600, é o que eu recebo hoje de pensão. E sempre fazendo alguma coisa, procurando faxina dali, não tenho vergonha, gente. Mesmo que um dia eu tenha sido uma pessoa que trabalhei em um alto escalão, uma empresa grande, não tenho vergonha. Todo trabalho é digno, então eu fui fazer faxina sim, fiz várias faxinas, passei roupa, fiz salgado para fora, bolo, eu sempre me virei, eu sempre fui assim. Até ontem, gente, segunda-feira, né? Hoje é terça-feira. Ontem eu fui passar roupa de uma amiga da minha mãe, que no domingo minha mãe me ligou perguntando, dizendo que essa amiga dela estava querendo uma pessoa passar roupa, se a minha mãe conhecia e tudo. A minha mãe falou comigo, né? Se eu não queria e tudo. Aí tá, eu aqui na rua, né? Uma pessoa super limpa, já é amiga de anos, me viu pequenininha. Quem é a passadeira dela mora muito longe por causa dessa pandemia, não está vindo. Ela estava com a roupa muito acumulada. Eu aceitei, eu fui ontem. Por isso também estou muito ausente, né, do YouTube, mas eu vou voltar a ver agora os históricos todos. Estou respondendo aos poucos. Todas as pessoas que entraram no meu canal, eu estou um pouco atrasada, mas eu vou tentar atualizar. Porque inclusive eu tô com receita ali engatilhada para fazer e desde domingo para fazer, mas meu filho ficou em casa domingo e eu não gosto de gravar quando tem gente em casa, quando ele tá em casa, que é um entra e sai aqui danado. Eu gosto de estar muito tranquila para fazer as minhas gravações. Então, gente, ontem foi muito bom, que ontem eu ganhei mais um dinheirinho, né? Deixa eu terminar aqui porque o vídeo já tá se estendendo muito. E deixa eu ver o que tá faltando aqui. Eu tenho umas manias, né? Tenho uma mania assim de limpeza. Se eu não
se eu não me dominar, me controlar, eu não paro de limpar. Agora então, com essa pandemia, eu tô mais criteriosa ainda na higiene, sabe? Quando eu faço compras, então eu desinfeto tudo, até saco de compras, eu boto na água sanitária, depois boto para secar, é pano no chão toda hora, desinfetando maçaneta, interruptor, porque o meu filho vem da rua, lavando roupa, vou na rua, chego, boto a roupa para lavar, sabe? E na cozinha também, tudo muito limpo. Eu tenho muita preocupação e às vezes até eu tenho que fechar os olhos para certas coisas, senão eu não paro, tá? Eu gosto de ser organizada, mas às vezes também sou muito desorganizada. Não sei se vai dar para vocês entenderem. Eu gosto de ser organizada, mas quando tem condições de ser organizada, entendeu? Na minha casa aqui, eu preciso de armários, falta armários. Então, por falta de armários, às vezes eu acabo ficando um pouco desorganizada, porque eu não tenho onde guardar as coisas. Preciso de armário na cozinha, preciso de armário no banheiro, preciso de armário no meu quarto. Não tenho armário no meu quarto. Mas a gente vai chegar lá, a gente chega lá, focando no nosso objetivo, a gente vai conquistando as coisas e aos pouquinhos a gente vai tendo tudo que a gente quer. O negócio é ter paciência, né? Então, eu sou muito vaidosa, já falei pra vocês, né? Eu gosto muito de brinco, gosto muito de colar, eu sempre andei assim, não vivo sem batom. Eu gosto de óculos escuros. Esse óculos eu já tenho há muito tempo, eu usava ele, mas meu filho disse que eu ficava com cara de vagalume, coisa horrível, eu parei até de usar esse óculos. Não uso mais, ele tá encostado. E agora há pouco tempo, antes de começar essa quarentena toda, eu estava à procura de um óculos, né, que caísse bem no meu rosto, que eu sou muito enjoada com isso. O negócio tem que bater o olho, experimentar e eu gostar. Não adianta, se não gostar, não adianta. Aí eu comprei esse óculos aqui, olha, que eu gostei e na loja eu experimentei. Lá os vendedores, é claro que vão dizer que estava bom, né, para vender, mas realmente eu gostei do óculos, eu achei que ficou bom e esse daqui é meu último óculos escuro novo que eu tenho. Então, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu prefiro falar a verdade mesmo que doa, mas do que guardar dentro de mim e eu ficar me martirizando com aquilo me consome, aquilo me machuca e me faz mal. Então, se eu não puder falar a verdade para alguém, coisa que eu acho, então eu tento esquecer aquilo, esquecer, apagar, para aquilo não me fazer mal. Mas eu sempre fui assim, eu não tenho costume de mentir. Eu posso até omitir algumas coisas, mas não tenho coragem de mentir, falar uma coisa que não é verdade. Eu sempre fui assim na minha vida. A minha marca sempre foi o sorriso, gente. Na minha vida toda, eu sempre ganhei as pessoas pelo sorriso. Eu sou assim desde pequena. Apesar de que uns anos atrás, um pouquinho atrás, coisa de 4 anos, o meu sorriso se apagou totalmente, que eu não conseguia nem sorrir. De tanta depressão que eu fiquei, eu já tentei o suicídio, tá? Nesse período, tentei o suicídio, eu desanimei da vida, eu perdi a vontade pela vida, eu fiquei 2 anos em cima da cama, sem vontade de ver pessoas, sem vontade de sair, de me levantar. Mas aí, com a ajuda da espiritualidade, a ajuda de Deus e um esforço que veio de dentro de mim mesmo, tá? Muitas pessoas falando comigo, é claro, às vezes, mas muitas vezes as pessoas não sabiam o que eu estava sentindo, só eu mesma sabia, sabe? E então, hoje mesmo eu vi um vídeo do Cantinho da Adri, até que eu me identifiquei muito com o que ela falou. Eu tenho depressão desde os 18 anos, a verdade é essa, e eu sempre na minha vida tive altos e baixos, assim, no meu meu temperamento, assim, né, de depressivo. Então, tinha épocas que eu tava muito na boa, me sentindo maravilhosamente bem, sem sentir nada de depressão, mas tinha épocas que eu ficava muito para baixo.
Naquela época nem chamava isso de depressão, né? Chamava outras coisas, mas eu já tinha depressão desde 18 anos. E depois, com o decorrer dos anos, né, que eu fui descobrir que o que eu tinha realmente era depressão, né? Então, mas essa força de reagir, de voltar à vida, teve que partir de mim mesmo. Porque não adiantava as pessoas chegarem para mim e falar muitas coisas. Cristianos têm que sair dessa, cristianos têm que fazer isso, cristianos têm que ser assim. Não adianta, quem tem depressão sabe como é difícil, mas também é importante a ajuda dos remédios. Quando começou a minha depressão em 2015, devido ao meu relacionamento com esse último companheiro, eu tomei muitos remédios, cheguei a ser internada numa clínica psiquiátrica. Eu mesma pedi para me internar, porque na época eu tinha carro e pensei várias vezes em jogar o carro contra um paredão e me matar. Pensei em me jogar na trilha do trem, no trilho do trem, e vinha muitos pensamentos na minha cabeça. E um dia eu estava assim, alucinada, e eu fui direto para o hospital onde eu tinha direito, porque ele me colocou como dependente, né, no Hospital da Marinha, eu tendo a união estável com ele. Depois ele até me tirou esse direito, hoje eu não tenho mais assistência médica, porque depois que ele dissolveu a união estável, ele me tirou esse direito. Mas enquanto eu pude, eu me tratava, né, eu ia na clínica, e nesse dia eu cheguei lá, fui dirigindo até lá, e falei para a médica, pedi para ela me internar, porque senão eu ia cometer um suicídio, eu ia fazer uma loucura. E depois não falei nada para ninguém, fui sozinha para lá, fui internada, depois minha família foi avisada. Meu filho teve que ir lá buscar meu carro, porque eu não podia ficar o carro lá, foi lá buscar. Eu fiquei 5 dias internada, só que chegou um ponto, mas nos primeiros dias eu fiquei tão dopada que eu só acordava assim para tomar banho, para comer e dormia. Então para mim estava sendo assim, um descanso lá, sabe? Só que depois eles foram tirando os remédios gradativamente e eu fui vendo onde eu estava, né? O meio que eu estava, as pessoas que eu estava convivendo, pessoas com casos muito sérios mesmo, né, psiquiátricos, e eu não suportei mais ficar naquele lugar. Já estava sentindo assim mais forte e aquilo ali estava me fazendo mal. Eu conversei com o médico, pedi para sair, para me tirar, para me dar alta. Ele não queria me dar alta. Teve que chamar meu filho mais velho, que falou que eu só sairia de lá uma pessoa de maior assinando um termo de responsabilidade. E eu saí, aí me deram alta, depois eu continuei o tratamento, fiz muitos anos de tratamento com sertralina, com pregabalina, porque junto da depressão veio a fibromialgia. Eu tinha dores pelo meu corpo todo, pelas minhas articulações. Às vezes eu não conseguia pegar uma coisa com a mão, porque meu punho doía, tudo doía, meu braço doía. Depois levei um tombo, caí de lado, esse braço aqui meu, eu fiquei 1 ano sem poder mexer com o braço. Ele não chegou a quebrar, mas devido à fibromialgia, ele ficou muito complicado. Agora eu já consigo fazer os movimentos, mas até para botar sutiã, me vestir, eu não conseguia. Sabe, eu tomei muita pregabalina, que pregabalina é um tratamento para essas dores, né? E depois, com o meu esforço mesmo e da espiritualidade, com a minha fé, eu fui me esforçando para sair dessa. Parei de tomar o remédio, porque eu engordei muito. E depois eu descobri que a sertralina engorda. Aí eu parei por conta própria, não quis mais tomar remédio, quis tentar viver sem os medicamentos. Só que agora há pouco tempo, com esse negócio da pandemia, tristeza com a minha filha, né? Porque a gente sente saudade, eu sinto saudade dela, falta deles estarem junto comigo. Eu passei 2 dias chorando, foi 1 mês atrás. Tive um dia que a minha pressão estava alta, eu tinha até acabado de gravar, estava muito bem, de repente eu me deitei e comecei a sentir um calor no meu rosto, um aperto no peito, eu achei que eu estava infartando, fui ver minha pressão. Eu só vi que estava 18, a máxima, eu nem vi a mínima. Chamei meu irmão para me levar no hospital, fui para a UPA e lá minha pressão estava 18/12.
Aí o médico fez eletrocardiograma, fez um exame enzima do coração para ver se eu estava infartando, mas deu tudo negativo, gente. Tudo sistema nervoso. Aí lá ele me deu um captopril, a pressão voltou ao normal. E fui no médico da clínica da família porque ele me falou para que eu precisava ir ao médico para ver um antidepressivo. Aqui na clínica da família o médico falou que eu precisava voltar a tomar um antidepressivo. A gente que tem depressão não pode ficar sem remédio, sem medicação, infelizmente. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, mas do nada volta. E ele me passou a fluoxetina, que eu já tinha até lido sobre ela, conhecia assim, e estava mesmo querendo tomar essa fluoxetina, que além dela dar muita disposição, dar mais ânimo, ela também tira um pouquinho a fome, porque diminui a ansiedade, ela tira a vontade, aquela vontade de comer toda hora. Então comecei a tomar sertralina, tomo um comprimido de manhã, de 20 miligramas, e à noite eu tomo Rivotril. E às vezes tomo Rivotril de dia também quando eu me sinto muito ansiosa. Antes que minha pressão suba, antes que meu coração dispare, quando eu estou sentindo que eu estou muito ansiosa, eu tomo um Rivotril. Não me faz dormir, me relaxa. E à noite também eu tomo quando eu vejo que eu não vou conseguir dormir, eu tomo Rivotril. Aí durmo a noite toda, porque passar a noite em claro é uma coisa horrível. Eu já passei muitas noites em claro, via o dia amanhecer e eu não conseguia dormir. Eu já estava cansada demais, aí eu passei a tomar um Rivotril para isso, né? Então, gente, é isso. A minha inspiração em fazer o YouTube, o canal de YouTube, criar o canal, graças ao canal da Nanda Mel. Me chame de Nanda Mel, sou inscrita no canal dela. Não sei se ela é no meu, eu acho que não é. Mas ela, no período da minha depressão, que eu morava na casa do meu irmão, ainda nem tinha vindo pra cá, eu assistia os vídeos dela, né, de culinária, e em algumas coisas eu me identificava com ela, que é uma pessoa muito simples, né? É uma pessoa do interior, e apesar dela, algumas pessoas criticarem ela, porque ela às vezes não fala palavras corretamente, ou tem a mania dela de comer na bacia, isso daí não me importava. Eu gostava da simplicidade dela, da humildade dela, e ela é uma pessoa que ela cresceu muito no canal dela, com essa personalidade que ela tem. Isso daí me incentivou muito, e eu sempre pensava, o dia que eu estiver na minha casa, eu vou criar o meu canal também de culinária, né? Vou fazer alguma coisa, porque era meu sonho, né? Ter um canal aqui. E hoje eu tô aqui graças a ela. Se ela um dia ver esse vídeo, eu quero que ela saiba que ela foi a minha inspiração, e outras pessoas mais também. E tenho tido, assim, muitos amigos que têm chegado no meu canal, que tenho me identificado muito, têm gostado muito. Eu quero falar para vocês que eu sou muito fiel, tá? Apesar das vezes eu demorar um pouco a retribuir, a responder aos comentários, mas podem ficar tranquilos que eu vou chegar no seu canal, nos seus comentários, porque eu tô levando isso muito a sério. Aqui não basta a gente só chegar aos 1000 inscritos, gente. É fácil e não é. É muito fácil a gente ficar fazendo essa troca-troca, que pra mim não é muito agradável, porque muitos vêm no nosso canal pedir inscrição e dizem que vão se inscrever, na verdade acabam não se inscrevendo, não tem o cuidado de assistir, o compromisso, a responsabilidade, a fidelidade de assistir os vídeos até o final. Isso é muito importante. Então, por isso que às vezes eu demoro a ver, porque eu tô vendo os vídeos de todas as pessoas que estão realmente inscritas no meu canal, tô vendo todos eles até o final, e às vezes volto nos vídeos antigos, também tô fazendo isso, para ajudar essa pessoa a alcançar e ultrapassar as 4.000 horas, que é o que a gente precisa para o nosso canal começar a ser monetizado. Então eu peço para os meus inscritos e as pessoas que vêm no meu canal, os novos inscritos, os inscritos, que levem a sério isso. Isso é uma troca, é uma via de mão dupla. Eu vou no seu, levo a sério, eu dou like, eu faço os comentários, eu assisto até o final e estou sempre lá. Então eu gostaria que o mesmo vocês fizessem comigo,
tá bom? Porque se todos fizerem isso, a gente rapidinho consegue chegar ao objetivo, tá bom? Então eu quero, deixa eu ver aqui. Tem que botar o óculos, eu não enxergo. Ah, tá, já falei. Bom, aqui já falei sobre tudo, né, gente? Então, olha, quero agradecer quem ficou vendo aí o vídeo até o final, tá? Muito obrigada pela sua fidelidade, pelo seu compromisso, pela sua responsabilidade, né, em fazer comigo mesmo que eu vou fazer com você, tá? E até um próximo vídeo, porque hoje eu tô lá preparando uma receitinha bem gostosa para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito ainda no meu canal, pode se inscrever. Desculpa aí que o vídeo ficou grande, realmente. Mas tenham paciência, me perdoe, vejam até o final, tá bom? Um beijão pra vocês, gente. Não vou falar mais nada, porque senão o vídeo vai estourar, tá bom? Um beijo, fica com Deus, Deus abençoe, tá, gente? Deixa um comentário aí pra eu saber quem viu esse vídeo, tá? E você pode fazer perguntas aí, o que vocês quiserem saber mais sobre a minha vida, tá? Podem fazer perguntas aí. Um beijo, gente. Fica com Deus.